vídeo de hoje do canal, crise nas laterais, bastidores e patrocínio. Então vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. Claro, Arnaldo, sobre o retorno do Alisson. O Alisson tá de volta aí aos treinos e tudo mais. Ele participou do jogo treino. Ontem o São Paulo fez um jogo treino, os reservas do São Paulo fizeram um jogo treino contra o São Bernardo. O Alisson participou 45 minutos. Normalmente ele já tá até participando de jogo treino. Não se sabe se ele será relacionado já para o jogo Bahia, acho que não. Mas, de qualquer forma, nesse ritmo de volta a jogar ainda nessa reta final de Brasileiro. Talvez possa ser relacionado no jogo de retorno do São Paulo ao Morumbi contra o Atlético Paranaense no outro sábado. E até no Papo com o Sato teve uma polêmica, né, no corte que a gente fez quanto aos laterais, porque eu falo que na esquerda tem que contratar também, porque o Jamal, embora ele seja um cara que ainda tá aí há pouco tempo, vai precisar de mais tempo pra ter uma adaptação, o cara veio de outra cultura, tem poucos meses, tem 4, 5 jogos pelo São Paulo, e a impressão inicial de fato não foi muito boa por parte dele. Acho que não dá pra você jogar a próxima temporada no colo do Jamal Lewis pra esquerda, porque o São Paulo não tem mais um cara dessa posição, aí seria Jamal e enfim, Patrick, que aí eu acho que a gente não tem também muita segurança em, assim, nenhum dos dois. Aí falaram, pô, mas tá fazendo com o Jamal igual fizeram com o Alan Franco, de que é um cara que teve poucos jogos, estão queimando, já pintaram que não presta. Mas acho que o Alan Franco teve uma situação pra ele jogar que ele não era primordial pra zaga, ele era uma opção dentre outras opções. E aí ele foi jogando, foi ganhando confiança, não saiu mais e hoje é uma grata surpresa da temporada. O Jamal não, ia cair no colo dele 100%, assim, ele mal, ele bem, ele ia ter que jogar todos os jogos, né? Então, eu acho que cria uma urgência de você buscar no mercado um nome pra esquerda rápido. Demoraram 9 meses pra parir Jamal Lewis, né? Então vamos ver como é que vai ser agora essa próxima gestão. A lateral esquerda é tão preocupante que você passa a ter opção. O Lisieiro, que não é um cara da posição. Que quando eu fiz a pergunta pra ele, né? Só, enfim. Sim. Esse parênteses lá em Criciúma, ele falou que vai usar mais vezes. Então ele deixa muito claro que o Lisieiro, talvez na sucessão, é visto como um cara de posição pela lateral esquerda. Até quando o Lisieiro voltou, né, a informação que a gente tinha é que ele seria testado na lateral esquerda, o Zubodia gostou do que viu quando deu oportunidade pra ele no meio. Mas, por exemplo, você ter como opção o Lisieiro que não é da função, ou o Michel Araújo, mostra que, cara, você tá no desespero, precisa urgentemente contratar alguém da posição. E se não contratar pro começo do ano, é uma das grandes vergonhas que a diretoria vai passar de novo em cima da mesma posição. Como o Gabi falou, 9 meses pra trazer o Jamal. E que acontece de uma certa forma na direita, né? Porque se a gente for ver, o Ferrarese sendo um cara que também assume a lateral direita muitas vezes, mostra a gravidade dos problemas das laterais do São Paulo, né? No lado direito, por exemplo, o Moreira entrou em desgraça com o Zubeldia desde aquele jogo contra o Cruzeiro, né? A gente ficou aqui tentando imaginar se era isso mesmo, se não era, se de repente não era só um achismo, mas parece que ali queimou o filme, né? E aí tem as lesões. O Igor Vinícius perdeu uma parte da temporada por lesão, o Rafinha, mesma coisa. Então a gente ficou com a lateral direita sempre meio capenga ali, e o Ferrarese surgiu como opção, cobrindo bem até, né, em alguns jogos, mas a gente tem que lembrar que é um improviso, né, não dá pra tratar como solução. E na esquerda tem isso de novo, se o São Paulo, tomara, né, batendo na madeira, se classifica pra Libertadores, mesmo que seja na pré ou na fase de grupos, é muito difícil a gente imaginar que o São Paulo possa jogar uma Libertadores só com o Patrick de reserva na lateral esquerda, né? E aí a informação que vem do Éder Traskin, do UOL, é que o São Paulo tem conversas avançadas com um novo patrocinador para 2025. Esse acordo seria para ocupar as mangas, né? As mangas estão livres na camisa do São Paulo. O São Paulo que acabou de renovar o contrato, estendeu o contrato com a Demicon, naquela coletiva que o Júlio Casares convocou, já anunciou para 2030, né, para o centenário, a Demicon, o primeiro patrocinador do São Paulo confirmado para o ano do centenário. Todo mundo foi ao Morumbi para acompanhar essa grande coletiva convocada pelo presidente Júlio Casares e anunciando a extensão. No final, vieram informações importantes do Eduardo Tônio, diretor de marketing de São Paulo, né, sobre Morumbis. A gente passou aqui o programa de quarta inteiro, né, foi sobre essa coletiva. A gente trouxe aqui ontem também, de novo, a sonora dele sobre a reforma do Morumbis, como que está o andamento. Então, querendo ou não, vieram informações importantes, mais pela zona mista do que pela própria coletiva. De qualquer jeito, tem um patrocínio já confirmado para 2030 e o São Paulo conversa com outros para 2025. E eu queria puxar o gancho dessa informação, porque surgindo nas redes sociais, eu até perdi aqui a fonte de qual veículo que postou essa informação, mas vi hoje também a informação de que o São Paulo já começa a tentar conversar com a Superbet para renovar o contrato. E é um movimento um movimento que você vê legal do São Paulo procurar esses patrocinadores
no geral, assim, para Manga, para qualquer espaço, para esse período já de 2030, ou você tem alguma coisa, alguma ressalva com relação a esse movimento do São Paulo de já tentar garantir esses parceiros comerciais para contratos muito longos assim? Olha, Boni, é algo que me faz refletir. Acho que tem dois lados essa história. O primeiro lado é se o São Paulo for muito bem. Imagina se o São Paulo, nessas 5 temporadas que faltam, em uma ganha Libertadores, em outra ganha Campeonato Brasileiro, possivelmente os patrocínios estarão com valores bem abaixo de um time que ganha Libertadores, de um time que ganha Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas isso é um cenário extremamente otimista, certo? É um cenário bem hipotético de que se o São Paulo vire uma máquina empilhadora de títulos nessas 5 temporadas. O que eu vejo, talvez, dessa movimentação de São Paulo? São Paulo, na próxima temporada, nas próximas temporadas, não vai ter grana para montar um elenco milionário. Acho que não vai ter essa bala, até porque todo mundo sabe que vai ter que segurar custo, vai ter pouco investimento no futebol e tudo mais. O que pode ser a linha de raciocínio da diretoria? Vamos montar os patrocínios com base no que a gente tem hoje, que é um G6, que é quarta de final de Copa do Brasil, quarta de final de Libertadores, para, se caso os próximos anos forem ruins, a gente tem um salário, uma quantia entrando em caixa muito importante. Fora que você já cria toda uma relação entre clube e patrocinador para fazer algo diferente no seu ano de centenário. Um ano de centenário para clube grande é muito legal. Todo mundo faz, inúmeras ativações. Tem time que, lança estádio. O São Paulo tem o planejamento de lançar a reforma do Morumbis em 2030. Então, você cria uma relação patrocinador-clube-torcida que é importante para o próprio patrocinador já saber onde está pisando, saber o que casa com a torcida de São Paulo, saber o que não casa e tudo mais. Só que aí cai nessa de, e se o São Paulo conquiste títulos importantes? Talvez o patrocínio fique com valores atrasados, e aí vai surgir um impasse enorme, aí cai aí pode ter cláusula nesses contratos e tudo mais, para renegociar, mas eu fico meio assim por conta dessas duas visões. Acho que são duas situações. Uma que São Paulo... É que também são duas situações meio opostas, né? Tem o meio termo, uma que o São Paulo continue na situação que está hoje. Brigue mais ou menos na Libertadores, brigue mais ou menos na Copa do Brasil, consiga classificar para Libertadores e boa, é o que a gente tem hoje. Então, eu não tenho uma opinião definida. Acho que é legal isso de, criar essa relação patrocinador-torcida-clube para, em 2030, esses patrocinadores já terem uma ciência do que é o São Paulo, terem uma ciência do que a torcida consome, ter uma ciência do que o clube aceita, do que o clube não aceita, do que casa no clube, do que não casa no clube, mas fico meio assim por conta dessas outras situações. No mais, acho que é legal essa relação de aproximar as marcas do São Paulo, e fora que tem que entrar mesmo na patrocínio na Manga. Mas aí vai ter muito patrocinador, mas é dinheiro entrando, gente. São Paulo tá numa situação muito terrível, tá muito mal das pernas, e a gente não quer que vire o rival alvinegro, que, tá numa situação 10 vezes pior. Então, é melhor que a gente se segure agora, não faça contratações loucuras, faça isso numa espécie do que o Flamengo fez com o Bandeira de Melo, para depois colher frutos. Começando primeiro a falar das duas laterais, né? O São Paulo sim precisa de laterais. Quando irá conseguir, essa é uma outra história. Já que, como disse o Gabriel Sá, demorou 9 meses para parir o Jamal Lewis, então, assim, é preocupante. Vamos esperar aí para ver se São Paulo usa a criatividade e consegue buscar laterais direito e esquerdo. Acho que o Rafinha não dá mais, também concordo plenamente. E Patrick não tem confiança, Jamal também não. Moreira muito menos. Igor Vinícius eu gosto, mas se machuca muito. Então, assim, São Paulo tá realmente precisando com urgência. Lembrando que o São Paulo chegou ainda a colocar Ferrarese, Sabino e tudo mais, né, os laterais que deram conta do recado, mas a gente precisa de laterais. A gente pensa numa temporada aí com Libertadores, Copa do Brasil e Brasileiro, né? Olha, falando de São Paulo, falando de patrocínio, São Paulo já conseguiu fechar com a Demicon até 2030. A ideia agora são conversas que já até começaram com a Superbet entre os outros patrocinadores para postergar esses patrocínios até 2030. Questão se é bom ou não é melhor já garantir patrocínio e você vai ter aí uma receita estabelecida para os próximos anos.
do que ficar no achismo. E se o São Paulo vencer o Brasileiro? E se o São Paulo é ótimo se vencer, né? E aí chega lá e tenta renegociar, mas também a gente só pensa do lado bom, né? Se acontecer aí campanhas mais ou menos e tudo mais. Então acho que os números que o São Paulo alcançou são bons. Aí o São Paulo tendo isso, ele se planeja de acordo e busca receitas extras, né? Como já tem buscado com name rights, com shows, entre tantas outras formas que o São Paulo pode correr atrás. Falando de bastidores, eu acho que a grande notícia da semana foi realmente o retorno do Alisson, né? Aí fica a dúvida se ele já vai ser escalado para o confronto contra o Bahia, escalado no sentido de ir para o banco, né? Se ambientar novamente a um jogo profissional, ou se vai deixar isso para o fim de semana contra o Atlético Paranaense, né? Lembrando que o Flamengo e o Internacional empataram, então hoje o São Paulo está a 4 pontos do Flamengo. Não é uma distância ruim, né? Mas o São Paulo precisa pontuar. E o Inter tá voando, né? Então o Inter não tem perdido pontos como o São Paulo, mas acho que como é São Paulo e Bahia, um confronto direto, eu acho que é fundamental para as pretensões do São Paulo no G6. Eu acho que sair com pontuação de lá, seja o empate, é sensacional. Se for uma vitória, melhor ainda, né? E aí depois você vai pensando jogo a jogo em tentar se aproximar do G6. Mas é isso, eu acho que o São Paulo tem feito uma campanha digna. Agora no final tá sentindo um pouco mais, né? Porque o Inter melhorou, o Flamengo tem conseguido pontuar, o Botafogo e o Palmeiras lá em cima. O Fortaleza talvez é o único aí que tá ainda viés de queda, mas tá lá ainda. Então é uma campanha de brasileiro regular, né? A gente não sofreu em nenhum momento. É claro que aí você tem os poréns, tem as chateações, que são as derrotas para o Cuiabá e as derrotas para o Fortaleza, por exemplo, a goleada do Vasco no Rio e que o São Paulo sai na frente. Então assim, você tem jogos aí que você faria assim, poderia, né, ter pontuado, né? Contra o Palmeiras no Allianz com o time reserva também. Você poderia estar numa melhor colocação, mas o Campeonato Brasileiro é assim, você não pode dar chance pro azar. O São Paulo deu e hoje se encontra na posição que está. Mas vamos ficar de olho, né? Eu acho que o São Paulo tem que tentar buscar aí, de preferência uma ida direta à Libertadores. Não vou negar que eu vou torcer para Flamengo e Botafogo para vencer suas competições, para o São Paulo já ter essa vaguinha garantida. Mas acho que esse jogo é o principal jogo dessa sequência, São Paulo e Bahia, porque é o confronto direto. Os demais não são, apesar das dificuldades. Tem Grêmio, tem Bragantino, tem Atlético Paranaense, Bragantino mudou de técnico. Serão jogos difíceis também, mas não é confronto direto, né? Aqui você pode matar de vez, assim, não que matar de vez, porque você ainda tem outras rodadas e podem acontecer, né, do Bahia vencer tudo, São Paulo não, ou vice-versa. São Paulo tem que nesse jogo aí jogar como se fosse final de Copa do Brasil, final de Libertadores, porque você botando o adversário para baixo e aí embolando ali em cima com o Inter e Flamengo, quem sabe São Paulo possa galgar posições. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra, do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo sábado a todos e valeu!